Pronto, professor, acho que Bom, estão todos vendo, né? acho que sim. Quero aqui cumprimentar a todos e todas, saudando o professor Gilmar Ribeiro de Mello, que é o vice-reitor da UniOeste, e o professor Giovanni, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UEPG e presidente do Conselho Paranaense dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Saudando os dois, eu gostaria que todos se sentissem, todos os da academia das nossas universidades se sentissem devidamente saudados, cumprimentados. Saudando o Márcio Espinosa, nosso diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária. Eu gostaria de cumprimentar a todos os da equipe da Fundação Araucária, que estão com a gente aqui nesta tarde histórica, porque nós celebramos na tarde de hoje o lançamento de alguns editais, destacadamente dois, principais, vamos dizer assim, mas um deles reclamado há bastante tempo, demandado há bastante tempo, e que a Fundação Araucária e a SET, numa soma de esforços, aí conseguiram tornar viável. Então, para não termos muitas delongas, eu queria passar a palavra ao Márcio Espinosa para apresentar todas as chamadas que estão sendo oficialmente lançadas na tarde de hoje, e depois a gente volta a comentar um pouquinho sobre cada uma delas e o que isso representa aí para o nosso sistema estadual de ciência e tecnologia, que é um sistema que abrange instituições públicas, estaduais, públicas federais, instituições privadas, e que nós temos tratado com tanto zelo, como um grande patrimônio, de fato, à disposição da sociedade paranaense. Então, Espinosa, contigo a palavra. Boa tarde a todos e a todas, professor Aldo. Um cumprimento especial aí, estendo a todos os demais aí colegas da academia. Inicialmente, gostaria de trazer boa tarde também, um abraço do professor Ramiro, que está em missão nesse dia de hoje. Então, nós aqui estamos só representando o professor Ramiro. Então, como o professor Aldo colocou, hoje eu acho que é um dia de celebração, talvez pela possibilidade de atender uma demanda já de algum tempo, que é a Bolsa Sênior. Essa chamada está sendo disponibilizada hoje, e não difere muito da chamada que ocorreu lá no passado. Então, lembrando que ela se dedica aí à participação de pesquisadores sêniores, que estão aposentados, para que eles continuem a contribuir junto aos programas de pós-graduação. Então, é uma sinalização de que a gente tem aí nos programas de pós-graduação talvez o principal ativo estruturante, dentro do sistema de ciência e tecnologia. Então, o nosso esforço é nesse sentido. A demanda ela deve ser feita via instituição. Então, normalmente, os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação que devem direcionar a demanda. Ela está já vigente, então, aberta até o dia 12 de junho, e nós esperamos aí fazer uma devolutiva em 120 dias. Esse prazo é longo, e eu vou explicar o porquê no final. Na verdade, eu vou pedir a ajuda de vocês, em função desses prazos que estão sendo estabelecidos. A ordem dos recursos aí é em torno de R$8.100.000, recursos oriundos da SET e da Fundação Araucária. Nós vamos aí apoiar 90 bolsas, com valor referência sempre no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNDCT, que é referência tanto para CAPES, CNPq, uma vigência de 48 meses. A nossa expectativa é que a gente dê aí um fôlego, para esses profissionais que já têm uma experiência enorme, que eles continuem atuando junto aos programas de pós-graduação. Uma segunda chamada que para nós também ela é resultado de um esforço bem grande, um esforço, não diria unicamente estadual, mas nacional, que envolve inclusive a recomposição do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é em parte operado pela CAPES
Então, essa aqui é uma parceria direta com a CAPES, esse Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação, o famoso PDPG. Então, ele também é voltado para o que a gente entende de mais estruturante, fundamental nos sistemas de ciência e tecnologia, que são os programas de pós-graduação. Também é uma demanda que deve ser feita via coordenação institucional. O prazo vai até o dia 8 de junho, e ele vai se mobilizar na forma de um processo de inexigibilidade, um PI, né? Porque essa é uma distribuição, essencialmente, né, em instituições e CTs públicas. Ele dispõe, então, de um recurso, vocês podem perceber, bem volumoso, 31 milhões praticamente, dos quais 23, quase 24 milhões são da CAPES e, no nosso caso, uma contrapartida de 7 milhões, também recursos 7 e Fundação Araucária. Aqui acho que vale a pena a gente ressaltar que nós trabalhamos com limite máximo de captação junto à CAPES. Nós tentamos até conseguimos negociar um valor um pouco superior ao que eles permitem. E isso, naturalmente, sempre puxa a necessidade de captação, né? A necessidade de contrapartida. Aqui, nesse caso, serão financiados 12 pós-doutorados, 132 doutorados e 68 mestrados. Nós temos aí previsto nas próximas semanas, provável no máximo em 2 semanas, o lançamento de mais 2 chamadas, uma que era uma demanda iniciada pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, que era a questão da qualificação dos laboratórios NB3, né? Nós, naquele momento, entendemos que essa necessidade de qualificação também poderia ser estendida a outros laboratórios NB3, e nós, então, tivemos que fazer inicialmente um levantamento desses laboratórios com a ajuda do CPPG, para que a gente pudesse, então, organizar essa chamada. É uma chamada, então, voltada a esses laboratórios. Para nós, elas vão ajudar muito a qualificar ainda mais o nosso sistema de ciência e tecnologia, principalmente os biotérios, né? Esses que, de certa forma, trabalham associados com o setor da saúde, principalmente, e isso nos ajudará em acesso a outras fontes de recurso, a outras pesquisas mais avançadas. Então, aqui a gente pensa em dedicar R$600 mil. E também uma complementação, a gente já tem um programa de apoio para a organização de eventos, mas esses daqui ele está sendo colocado especificamente a ICTs, né? Com CNPJ sempre no Paraná, e num valor de 2,2 milhões. Então, esse daqui é aquele recurso realmente que a gente entende que atua muito na disseminação, difusão, divulgação do que é produzido nesse nosso sistema de ciência e tecnologia. Então, eles têm esse apoio, esse tipo de ação, ela tem assumido cada vez mais importância, porque de certa forma, aonde os nossos stakeholders, né, eles têm, de certa forma, cobrado entregas, cobrado o resultado das nossas instituições. Então, eles ajudam, esse programa de apoio, esses eventos técnicos científicos ajudam justamente a fazer essas entregas, mostrar o retorno sobre o investimento feito em ciência e tecnologia. Ela vai ser, então, realizada a partir de julho de 2023 até agosto de 2024, o período de eventos. Aqui eu gostaria de fazer, então, agora, depois de considerado o lançamento das 2 chamadas e a previsão na semana que vem de mais 2, dar uma geral dos programas já lançados, né, especificamente pelo setor de ciência e tecnologia. Então, aqui a gente está excluindo tudo que diz respeito aos NAPs e tudo que diz respeito à inovação, né? É o setor que a gente entende, o de ciência e tecnologia, aquele que interfere mais ou atua mais próximo do que é estruturante no nosso sistema de ciência e tecnologia. Então, a gente tem aí as chamadas que já foram feitas neste ano, listando aí, do lado, as 2 colunas, né, as primeiras colunas, elas comparam o valor de chamadas anteriores com o valor das chamadas que nós estamos lançando no momento, assim como bolsas que eram cedidas nas chamadas anteriores,
com bolsas que agora estão sendo cedidas atualmente. Então, vocês vão perceber que tem havido um aumento considerável, né? O primeiro não houve aumento, mas o segundo de 10 milhões para quase 16 milhões. A segunda, PIBEX, né? De 1 milhão e 800, quase 2 milhões, para 4 milhões e 200. Aqui nós fizemos um incremento grande de bolsas, de número de bolsas, e, de certa forma, né, buscando atender uma demanda importante aí do Fórum dos Pró-Reitores de Extensão. E aqui, de certa forma, para poder atender, inclusive, esse número, que é um número comparativo ao anterior, ele é alto, nós tivemos que fazer um remanejamento de recursos antes previstos para os NAPs. Né? Em torno de 100 bolsas, então, estão sendo associadas ou alocadas de recursos dos NAPs. A questão também de inclusão social, né, os PIBIs, a gente passa de 6 milhões para 9 milhões e 240, incremento de 100 bolsas também. O EAEX CEUR já está em submissão de 280 a 320 mil. O Fundação Araucária e Renault, que são aquelas parcerias que a gente chama 1 para 1, para 2, para cada R$1 que a gente coloca, a empresa coloca R$1 ou coloca R$2. Então, ele tem para nós um efeito, né, de captação muito importante. Aqui a gente, apesar do valor ter reduzido um pouco, essa foi uma demanda da própria empresa, né? Então a gente passou aí para 23 bolsas, né? Mesmo reduzindo o valor, eles requalificaram os tipos de bolsas que eles gostariam de trabalhar. A SBPC, que é um evento único que vai acontecer no Paraná, né? Quem recebe esse evento é a Federal do Paraná. Então, juntos, Araucária e SET estão disponibilizando hoje 1 milhão e 400 mil. Deve haver uma complementação, uma suplementação, em função de algumas demandas extras. Então, a gente acredita que deva chegar a 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 no máximo, essa complementação. E aqui é importante lembrar que talvez tenha sido o Estado que mais contribuiu para o evento até hoje no Brasil. Nós temos ainda algumas ações mais específicas, mas também contribuem para essa ação mais estruturante. Então, o Centro de Inovação do Comércio, que era uma demanda específica, é um PI, Processo de Exigibilidade de Londrina, né? Então, com bolsas sendo cedidas. O WASH, ele é uma parceria com emenda parlamentar, né? Então, aqui, no ano passado, a gente teve um valor, nesse ano, reduz um pouco por causa do repasse da emenda parlamentar, né? Mas o número de bolsas, vocês vão ver que não se diferenciou muito, né? O de iniciação científica e Bioparque é uma parceria também que a gente chama 1 para 1, praticamente. Então, a gente está incrementando, buscando incrementar bolsas de iniciação científica, assim como a gente fazia de mestrado, doutorado, mas agora no âmbito da iniciação científica, com a parceria de empresas. Então, essa é uma primeira edição, uma primeira tentativa. A gente espera aí ter um bom resultado. Questão de internacionalização, nesse primeiro quase semestre, né, nós temos 2 grandes ações. Um PI, né, que é feito nacional com o CONFAP, na ordem de 320 mil. São projetos que foram aprovados no nível nacional do Paraná, então a gente vai apoiar, dar contrapartida, né? E o MyTex, né, o Global Link, que para nós tem sido aí um trabalho assim pesado, mas de um resultado assim fantástico em termos de integração com o Canadá. Nós vamos incrementar esse programa, porque ele tem aberto aí uma série de perspectivas de pesquisas, atualmente no nível dos NAPs, mas a gente entende que isso pode ser disseminado de forma mais ampla. E hoje, né, como a gente já anunciou, 2 lançamentos, o Sênior com 8 milhões e 100, lembrando que a chamada anterior era de cerca de 2 milhões e meio, né? A gente saiu de 41 bolsas para 90 bolsas, então a gente mais do que dobrou o número de bolsas com essa chamada do Bolsa Sênior. E o lançamento da CAPES, né? A gente sai de 7 milhões e meio para 31 milhões praticamente, saindo de 80 bolsas para 212 bolsas. Acho esse aí um ganho enorme, né? Temos não só do número de bolsas, todos os senhores e senhoras têm acompanhado o esforço que a gente tem feito para atualizar, inclusive, os valores das bolsas, né? Então, esses valores, eles são expressivos
porque existe uma atualização do valor da bolsa, mas também do número de bolsas. E as duas previstas nas próximas 2 semanas, né? De eventos institucionais e a NB3. Então, aqui um resumo que eu acho que é importante, então, nesses primeiros 5 meses, do que foi disponibilizado em 2003, unicamente para esse setor que a gente chama de estruturante. Então, cerca de 75 milhões, né? Anteriormente, né, num período similar, a gente teria disponibilizado 32,6 milhões, então mais do que o dobro. Bolsas também a gente incrementou. Aqui o número talvez não seja tão expressivo, porque a gente fez o aumento do valor das bolsas, né? Então, por isso que o valor é mais do que o dobro do valor real dispensado. E aqui também, né, a gente tem que sempre associar esse aumento desse valor, e mais uma vez agradecer ao professor Aldo, porque muito desse aumento de valor se deve ao trabalho da SET, se deve ao trabalho do professor Aldo junto ao governo, para a recomposição, né, do Fundo Paraná. Então, professor Aldo, até o final do ano a gente vai continuar agradecendo, tá? Esse valor só foi possível realmente mais do que dobrar, graças à recomposição do Fundo Paraná e dos recursos, então, que estão disponíveis hoje para a Fundação. Era isso, né? A essência. Eu só queria finalizar com, como eu disse, com um apelo muito importante para nós, relacionado com alguns atrasos que a gente tem tido. Nós temos tido, essencialmente, atrasos em tudo que depende de avaliação ad hoc, consultoria ad hoc, né? Isso, de certa forma, tem impactado os NAPs, tem impactado a seleção de alguns projetos, né? Quando as chamadas são feitas. Aquele prazo de 120 dias, inclusive, que foi colocado para a Bolsa Sênior, que está sendo cedida hoje, prevendo, infelizmente, esse atraso, né? Então, e como é que a gente pode resolver isso, né? Uma das formas, a gente está tentando algumas, ampliar o nosso banco de avaliadores com os próprios pesquisadores do NAP. Então, nos NAPs, hoje, a gente tem um conjunto muito significativo, então a gente vai começar a utilizar esse banco também, mas mais do que isso, a ajuda de vocês, reitores, e principalmente pró-reitores de pesquisa e pós-graduação e de extensão, para sensibilizar os nossos pesquisadores quanto à importância dessas avaliações ad hoc. Quando elas não são feitas, é o trabalho do colega que fica atrasado, fica impedido. Então, eu queria muito reforçar essa demanda, que vocês constantemente sensibilizem aí, né, a nossa comunidade. É um trabalho para a própria comunidade, né, que a gente entende aí que é fundamental para que a gente mantenha até um fluxo de investimento como a gente fez agora alto, né? O nosso receio é a gente não ter, às vezes, capacidade de investimento em função de atrasos de ad hocs. Okay? Então, muito obrigado mais uma vez, professor Aldo, e demais colegas aí, pelo sempre apoio. Ok, obrigado, Márcio. Obrigado pela explanação. Obrigado aí em seu nome a toda a equipe da Fundação Araucária pelo trabalho na construção destes editais. Os que lançamos hoje, né, que é o Bolsa Sênior e também o programa de bolsas para os programas de pós-graduação, os bolsas CAPES e Fundação Araucária, né, para os programas de pós-graduação. E também por aqueles editais que estão aí no forno, né, no prelo, para serem lançados já nos próximos dias, conforme anunciado. Então, muito obrigado aí pelo trabalho da Fundação. Na nossa programação agora... Professor Aldo, desculpe, eu cometi uma indelicadeza. Eu queria que o professor Nerceu se manifestasse com algum complemento, que talvez eu tenha esquecido. Muito desse trabalho, né, é esforço do setor de ciência e tecnologia que ele está à frente. Então, Nilceu, por favor, se você tiver alguma coisa a complementar. Eu agradeço a inclusão e vou ser breve para fazer jus à inclusão. Eu só gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, aquilo que o Aldo comentou em relação aos projetos, às chamadas de forno, ainda está aqui. Estamos trabalhando também na chamada de Bolsa Produtividade, que é uma recomendação, solicitação que o Conselho Superior, no final do ano passado, fez para a Fundação Araucária. Estamos trabalhando nisso. E também a chamada de eventos de organizações, de associações e sociedades científicas, que é como esse que estamos
vamos lançar logo, que é institucional daí para eventos. Só um outro aspecto bem pontual dessa chamadas bolsas junto à CAPES, lembrando que o critério foi, na ocasião da chamada que a CAPES fez, eram os programas de nota 5 acima, antes da avaliação, antes da publicação da última avaliação da CAPES, e, portanto, alguém pode, às vezes, ter algum questionamento, por que o programa não entrou, o outro entrou, era anterior, e nós já estamos com as tratativas aqui junto à CAPES para a próxima chamada de programas estratégicos, incluindo programas nota 3 e 4. Então, essa vai ser a próxima ação de fomento a bolsas junto à parceria dessa agência nacional. Muito obrigado. Ok, obrigado, Nilceu. Na nossa programação aqui, a gente tem a palavra em aberto agora. Eu sei que o magnífico reitor da Tecnológica Federal, o professor Marco Schiffler, está em deslocamento. Não sei se ele está nos ouvindo e gostaria de fazer uso da palavra. Também o reitor da Federal Fluminense, o professor Marcelo, a professora Salete também. Então, eu gostaria de, talvez, iniciar aqui. Marco Schiffler nos ouve, gostaria de falar. Professor Aldo, enquanto o professor Marco Schiffler se posiciona, nós não temos Fluminense, tá? Universidade Federal Fronteira Sul. Fronteira Sul, obrigado pela correção. Eu vou provar agora aqui, eu estava atualizando o meu Lattes. A não ser que o senhor nos dê uma boa notícia de incremento do sistema de ciência e tecnologia com mais uma universidade. Eu estava atualizando o meu Lattes aqui, e tem a Universidade Federal Fluminense no meu Lattes, acho que foi isso que aconteceu. Eu estava falando dela e, desculpe, o Federal da Fronteira Sul, o magnífico reitor, professor Marcelo, gostaria de fazer uso da palavra, por favor. Boa tarde, me ouvem? Me ouvem bem? Ouvimos bem, então tá bom. Só gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse momento de explanação, uma bela apresentação. Estou aqui com a nossa diretora de pós-graduação, professora Margarete Bagatini, acompanhando atentamente e fazendo as anotações necessárias para compartilhar aí com os nossos programas todos. Então, agradecemos a oportunidade e saudamos aí a todos vocês pela iniciativa. Muito obrigado aí por nos dar esta oportunidade de participação. Obrigado, magnífico. O senhor está em Chapecó? Exatamente, Chapecó. Mas os nossos campi do Paraná são em Laranjeiras do Sul e Realeza, né? Realeza, sim, conheço. Tive a oportunidade de estar nos dois campos já. Peço desculpas por ter errado o nome da instituição, aí estava desatento aqui, mas é importante contar com a sua participação com a gente aqui. Os pesquisadores aí dos dois campos do Paraná possam também participar dessas nossas chamadas públicas aí em favor do desenvolvimento da ciência e da tecnologia no nosso estado. Certamente. Muito obrigado. Obrigado, reitor. Um grande abraço. Marcos Schiffler, acho que ainda está fora de sintonia. Tem o professor Gilmar, que representa aqui a reitoria da UniOeste, e a professora Salete, reitora da Unespar. Gostaria de fazer uso da palavra. Boa tarde, professor Aldo. Está me ouvindo? Muito bem. Então, quero cumprimentar, então, o professor Aldo por esse evento tão importante para a nossa pós-graduação, né? E toda a equipe da SET, em seu nome. Cumprimentar também o Márcio Espinosa e o Nilceu da Fundação Araucária, e todos os colegas das demais universidades que participam conosco nesta tarde. Pelo Unespar está o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Carlos Molena, também presente. E para a Unespar esse evento é muito importante, né, por conta do fomento que vem fazer aos programas, aos pesquisadores, né. Nós tivemos aí um certo crescimento também, né, do quantitativo de bolsas que nós vamos ter, e para esse fomento tão importante, que hoje nós temos 11 programas,
estamos já com submissão junto à CAPES de mais 5 programas de mestrado e 2 de doutorado. Então, para a nossa universidade, que nesse mês de junho agora completa 10 anos de seu credenciamento, né, todo esse fomento à pós-graduação vem fortalecer aos programas que nós temos e também as expectativas dos novos que nós estamos trabalhando. Então, nesse sentido, professor Aldo, mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu olhar tão comprometido com todas as nossas universidades do estado do Paraná, e esse incentivo tão fundamental, né, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, e que hoje a gente está com um foco aqui nos programas de pesquisa nesta tarde. Obrigado, Magnífica. O professor Gilmar gostaria de falar também em nome da UniOeste? Está me ouvindo? Agora ouvindo. Então tá bom. Boa tarde a todos. Inicialmente quero cumprimentar o professor Aldo, o Espinosa da Fundação Araucária, e estendo cumprimento a todos os participantes. Quero só agradecer mais essa iniciativa da Fundação Araucária, aproveitar também para enaltecer e agradecer ao professor Aldo, que agora, nesses últimos dias, foram lançados vários editais, né, incluindo a pós-graduação, a extensão, a AGUNI, que a gente estava aguardando já há algum tempo. Também tem nossas bolsas para os nossos alunos, e também o edital que é o Estudante Empreendedor, né? E para as micro e pequenas empresas lá do antigo Bom Negócio, que agora é o Empreender Mais. Então, vejam, todos esses editais, eles têm uma finalidade, que é nós conseguirmos, nós, universidade, junto com todo esse apoio, desenvolvermos melhor as nossas regiões, o nosso estado, né? E tudo está focado para essa característica nossa regional. Então, isso só vem a melhorar as nossas condições de apresentar todo esse trabalho para a comunidade. Então, aproveitando então a oportunidade para agradecer, né, em nome do professor Alexandre, nosso reitor, agradecer tanto a Fundação Araucária quanto a SET por esses investimentos muito significativos para todo o estado. Então, parabéns pelas iniciativas aí, professor Aldo. Obrigado. Obrigado, professor Gilmar. A jornalista da Fundação Araucária, a Ticiane, solicita que aqueles que permitem o uso da imagem deixem a câmera aberta para os registros de fotos da nossa reunião. Se alguém eventualmente não quer permitir o uso da imagem, aí é só fechar a câmera. Palavra em aberto ainda, não sei se mais alguém gostaria, alguns dos nossos pró-reitores, pró-reitoras gostariam de fazer uso da palavra. Professor Aldo, posso? Por favor, o nosso presidente do CPPG. Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Aldo, professor Espinosa, Nilceu, colegas. Enaltecer também todo o trabalho que foi feito por esses editais, que a gente acompanhou de perto, né? Desde o ano passado. Veio um edital, esse específico do desenvolvimento das pós-graduações, foi um edital meio diferente, vamos usar outro termo, quando chegou para a Fundação Araucária, e foi um esforço muito grande da equipe da Fundação Araucária, do CPPG também, e dos diretores de pós, para tentar alinhar de maneira harmônica essa distribuição, porque não era muito simples. Você tem um edital que vem com 12 bolsas de pós-doc, todo mundo querendo bolsa de pós-doc. São 200 e poucas bolsas no total. E para tentar
associar isso em cada área específica, fazer um projeto. Então, assim, tem que quem viu o projeto e conseguiu analisar, viu o trabalho de engenharia de texto e ideia para chegar numa proposta dessa e conseguir ser contemplado com um valor extremamente grande e que vai contemplar as nossas instituições. Então, parabenizar a equipe da Fundação Araucária, porque foi realmente uma engenharia textual de ideias para chegar nesse mosaico que era o projeto, e também reconhecer a Fundação Araucária no sentido de visualização nacional, né? A gente vê que a Fundação Araucária hoje ela é muito bem vista fora do Paraná também, então acho que isso contribuiu também pelo sucesso desse edital. E o edital do Bolsa Sênior era uma demanda antiga, o professor Aldo sempre escutou a nossa demanda também em relação a isso, desde a época do professor Amauri, e a gente sabe que os nossos programas, boa parte deles, tem um corpo docente já antigo, experiente, para não dizer de outra maneira, né? E esse edital vai ser importantíssimo para manter muitos professores ativos ainda, com reconhecimento da Fundação Araucária e da SET, nos programas de pesquisa e formando mais doutores, mais mestres no nosso estado aí, fortalecendo a pós-graduação. Então, e a perspectiva desses novos editais, eu acho que a gente tem tido uma relação muito próxima, muito boa do CPPG com a SET, com a Fundação, e somos sempre ouvidos, e agradecer por essa parceria e parabenizar todo esse esforço que foi feito, reconhecido por nós, porque a gente sabe que não foi fácil para chegar nesse denominador. Então, parabéns, professor Aldo, parabéns, Espinosa, e o seu equipe da Fundação também. Um abraço. Obrigado, professor Giovanni. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Sim, eu fiz uma inscrição ali, professor Aldo, tudo bem? Pois sim, Cláudia, por favor, contigo. Tudo jóia, então. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui em nome do nosso reitor, né, o professor Marcos Schiffer. Como vocês sabem, ele também declarou ali no chat, está em deslocamento, e não vai conseguir entrar na sala nesse momento, né? Mas fica aqui o nosso reconhecimento da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, por todo o acolhimento, também o trabalho que a gente desenvolve de parceria, de colaboração, junto com a SET, né, com o professor Aldo, também com o professor Ramiro, o Espinosa, né, e o Nilceu, da Fundação Araucária, e toda a equipe, né, da Fundação Araucária, que tem o que a gente pode chamar de escutativa, né? Falei, o que eu poderia usar ali de adjetivo, né, do que a gente tem conquistado desde de toda essa conversa que nós temos tido, e da nossa última reunião com o Conselho Paranaense de Pró-Reitores no dia 16/2, né, onde nós entregamos a cartinha. Não foi a cartinha do Papai Noel, mas foi a cartinha que estávamos ali em consenso, né, das necessidades para a pesquisa e a pós-graduação do Paraná. Então, nós agradecemos, né, agradecemos o convite para esse evento. Esse é um momento importante também de comemoração, mais que dobraram, né, dos investimentos do ano passado, segundo a tabela ali. E isso é o esforço, né, conjunto aí, e com o nosso apoio, tá? Tenha sempre o nosso apoio, secretário Aldo, para que nós sigamos avançando no aspecto aí da ciência, da tecnologia e do ensino superior. Um abraço a todos, então, obrigado pelo convite, cumprimentos aí do nosso reitor Marcos Schiffer. Obrigado, professora Cláudia, que é a pró-reitora de pós-graduação da UTFPR. Levantou a mão ali o professor Marcos Ventura Faria, pró-reitor de pós-graduação da Unicentro. Ok, Aldo, demais colegas, né, participantes. Então, eu falo aqui não somente como pró-reitor, né, porque o Giovanni acho que já se pronunciou em nome dos pró-reitores, né, mas em nome da reitoria, né, justificando que o professor Fábio está em evento da Bruen, o professor Ademir está recebendo uma comitiva do Canadá, de Quebec, nesse momento, que visita a Unicentro, então pediu para que eu representasse. Vou ser bastante breve, né, no sentido de reconhecimento da Unicentro, no atendimento das demandas, né, que a gente sempre tem dialogado, tanto com a equipe da Fundação Araucária, quanto com a SET, né, então, demandas importantes, conforme já foram todas colocadas, né, de apoio à pesquisa e à pós-graduação, né, que nós aqui à frente da pós-graduação
temos muitas demandas de custeio também, né, das ações individuais, dos programas, e para que a gente possa ter a desenvolvimento de pesquisas, de realização de pesquisas e de desenvolvimento de orientações e a qualidade da pesquisa, com certeza alavanca, né, a nossa pós-graduação mais uma vez, né? Então, e todas as outras, né, os outros editais e bolsas que já foram denominados, né, e os que também nós estamos na expectativa, que já foram anunciados também, né, estamos aí na expectativa de lançamento. Então, nesse sentido, né, a Unicentro reconhece o trabalho, né, realizado, o diálogo, né, e a procura sempre do atendimento das demandas de todo o sistema, né. Acho que isso é importante. O Paraná está de parabéns, né, por mais esse rol, né, de ações que estão sendo lançadas e anunciadas aqui nessa tarde de hoje. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, professor Marcos. Professora Suzana da UEL também com a palavra. Boa tarde a todos, assim como os colegas, boa tarde ao professor Aldo, professor Espinosa, professor Nilceu da Fundação. Assim como todos os colegas colocaram, esses editais eles são muito importantes. Eu venho representando a professora Marta Fávaro e a professora Silvia Melete, a nossa reitora e a nossa pró-reitora, que estão em trânsito para a reunião da Bruem também, e colocado a importância dos editais, esses editais, principalmente esse edital de pesquisador sênior, que para nós na UEL é muito importante, porque temos muitos professores nessa situação, então é um incentivo bastante importante para o trabalho deles, e fora todos os outros, esses de bolsas, né, que vão nos ajudar muito a pós-graduação. Então, agradecer e dizer que estamos atentos e participando. Obrigado. Obrigado, professora Suzana. Não temos mais inscrições para uso da palavra. Acho que podemos ir para o encerramento. Eu só gostaria, mais uma vez, né, de cumprimentar e agradecer aqui a presença de todos e todas. De fato, justificar a ausência, né, dos nossos reitores e reitoras das estaduais, boa parte deles em deslocamento para o evento da Bruem, mas aproveitar esse momento para destacar aqui que estes editais e o próximo, né, que deve ser lançado aí, que está no prelo, que o Nilceu mencionou, que é o de Bolsa Produtividade, né, são todos editais voltados ao que nós temos de maior riqueza em termos de estrutura de produção do conhecimento no nosso país, e não é diferente, obviamente, aqui no estado do Paraná, que é a nossa pós-graduação. Nós sabemos, aqui estou falando para todos conhecedores do tema, né, mais de 90% da ciência produzida, mais de 95% da ciência produzida no país é produzida nas universidades. E isso, essencialmente, porque nas universidades se concentram os programas de pós-graduação estrito sensu. É a força da pós-graduação estrito sensu que move a produção do conhecimento nacional, que permite que sejamos o 13º produtor de ciência do mundo, né, o que é uma honrosa posição, considerando a nossa realidade nacional de investimento na ciência e na tecnologia. Nós olhamos para esse campo com muita atenção aqui no Paraná, né, justamente por entendermos a relevância de nós apoiarmos o nosso sistema paranaense de pós-graduação para que ele possa se qualificar cada vez mais, como aconteceu nos últimos resultados da avaliação, né? A pós-graduação do Paraná cresceu bastante em conceitos, como certamente há de acontecer como consequência disso, o surgimento de novos cursos de doutorado, né, que a gente possa consolidar cada vez mais os nossos programas. Por isso é que nós olhamos com atenção, né, para além da nova estratégia que são os NAFs, né, esse olhar com a importância do Sistema Paranaense de Pós-Graduação. E lançar aqui a Bolsa Sênior, que é uma demanda
do CPPG, né, apresentada ao Conselho Superior da Fundação Araucária e acolhida pelo Conselho Superior da Fundação Araucária, é a consolidação desse olhar, quer dizer, uma demonstração da consolidação desse olhar, porque a gente vive uma realidade hoje no Paraná de muitos professores se aposentando e todos ainda no auge da sua produtividade, né, podendo manter o seu vínculo com a pós-graduação. Então, o edital de pesquisador sênior, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de a gente manter esses vínculos com os nossos programas de pós-graduação. Da mesma forma, esse esforço da Fundação Araucária de ampliar a captação de recursos da CAPES para o programa de bolsas, né, tanto bolsas de pós-doutorado, quanto de doutorado, quanto de mestrado, sem dúvida nenhuma também evidencia esse olhar, essa atenção especial que a gente tem para a nossa pós-graduação. E também o Bolsa Produtividade que virá na sequência. Nós sabemos o quanto representa isso em termos de, fundamentalmente em termos simbólicos, né? O pesquisador ter ser um bolsista produtividade num sistema de fomento, né, é importante não só para ele, mas sobretudo para os programas aos quais ele se vincula. Então é esse olhar para a pós-graduação que tem orientado estes editais que estamos lançando hoje e os que estão aí no prelo para acontecer, de maneira tal que a gente possa fortalecer cada vez mais o sistema paranaense de pós-graduação, com isso consolidar a capacidade do Paraná de fazer ciência e de continuar se destacando no cenário nacional. Por isso, parabenizo aqui a Fundação Araucária, peço ao professor Márcio Espinosa que transmita ao professor Ramiro, que encontra-se em Portugal, cumprindo uma missão internacional importante, transmita a ele, né, em nome de todo o sistema paranaense de ciência e tecnologia, o reconhecimento pelo trabalho realizado, o agradecimento pela priorização dessas ações e o desejo que a nossa Fundação Araucária continue sendo cada vez mais nacional e internacionalmente conhecida e reconhecida pela sua pujança e pela beleza dos programas que cria e que fomenta, né? Então, parabéns a todos aí os envolvidos. Desejo que todas as universidades, né, possam fazer o melhor uso possível desses editais e que a gente possa, no futuro breve, aqui estar lançando novos editais que fortaleçam cada vez mais o nosso sistema paranaense de ciência e tecnologia em todas as suas dimensões. Podemos considerar encerrado, de minha parte. Mais alguém gostaria ainda de fazer uso da palavra? Não tendo aqui mais inscrições, agradeço mais uma vez a todos e a todas, desejo uma excelente tarde de quarta-feira e uma excelente continuidade de semana aí nos nossos afazeres acadêmicos. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos, todas. Obrigado. Boa tarde. Até mais, um grande abraço a todos e todas.